De acordo com o inciso 4º do artigo 515 do Código de Processo Civil, são títulos executivos judiciais o formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Quando alguém morre e deixa bens, esses bens têm que ser inventariados, ou seja, têm que ser arrolados, listados e partilhados entre os sucessores. Esses sucessores podem ser a título singular, como por exemplo o legatário, para o qual o de cujus, o morto, deixou um determinado bem do seu patrimônio, ou podem ser sucessores a título universal, a exemplo dos herdeiros necessários, os filhos, ou o cônjuge, a depender do regime de bens do casamento. Então, os sucessores a título universal herdarão o percentual do patrimônio do de cujus previsto pela lei civil. Esse inventário e essa partilha dos bens vai se dar, em regra, por meio de uma escritura pública, lavrada num cartório de notas, sem a necessidade de um processo judicial. Entretanto, quando o morto deixou o testamento, ou quando algum dos sucessores é incapaz, ou ainda quando há litígio entre os sucessores sobre como deve ser feito o inventário e a partilha dos bens, esse inventário e essa partilha terão que ser feitos por meio de um processo judicial. Esse processo judicial de inventário e partilha seguirá o rito especial previsto pelo Código de Processo Civil. E no curso desse processo, um dos sucessores será nomeado inventariante. Ele terá o dever de conduzir o processo. Ele pode não ter sido o autor do processo, mas por disposição legal, uma vez nomeado inventariante, uma vez tendo prestado o compromisso do encargo de inventariante, ele terá que tomar as medidas necessárias para dar seguimento ao processo, como, por exemplo, a elaboração das primeiras declarações, das últimas declarações e assim por diante. No curso desse processo, serão gerados esses documentos, o formal e a certidão de partilha, que são títulos executivos judiciais exclusivamente em relação ao inventariante, já que ele é também um sucessor, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal.